Maravilha, vamos adotar a inteligência artificial. Então, qual é o nosso ambiente para isso? E aí a gente esbarra em 2 pontos críticos. Um é a educação e o segundo é o ambiente de inovação. Falta fomento à inovação no Brasil. Saiu também no World Economic Forum, no início desse ano, o Global Talent Index, que é o índice global de talentos, e o Brasil está na 80ª posição. Quando você é jovem, você não quer ser fruto de uma cota. Aí você fala, eu sou contra cotas, eu quero vencer pela minha competência. Porque para você eliminar as desigualdades, você tem que trabalhar de forma diferente os desiguais. E aí, se você não fizer isso, você vai perpetuar as desigualdades ou você vai só levar 200 anos para eliminar uma diversidade de gênero. Esse aprendizado de poder estar junto com esses diferentes grupos e aprender com eles e ver como eu posso ajudar, me faz pensar todos os dias o que eu tenho que aprender para poder impactar ainda mais. E eu fico muito feliz de estar na Microsoft, que me permite fazer isso e que tem ferramentas que me ajudam a impactar milhões de pessoas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Você que nos escuta em casa, no Brasil, no Paquistão, na Rússia, no Canadá e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Em respeito ao contexto de distanciamento social, este episódio é gravado à distância, cada um na sua casa. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres. E a nossa convidada de hoje é a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil desde janeiro de 2019, com mais de 30 anos de experiência profissional. Ela foi reconhecida tanto nacional quanto internacionalmente graças ao seu trabalho em sustentabilidade, especialmente em questões relacionadas à eficiência energética, transformação digital, direitos humanos, empoderamento feminino e diversidade e inclusão. O futuro do trabalho chegou mais cedo e cada vez mais vemos que as empresas estão automatizando suas operações. Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? Hoje a Tânia vai compartilhar conosco um pouco sobre o universo de tecnologia. Tânia, no início dos nossos episódios do Diversitalk, nós gostamos de conhecer um pouco mais sobre a trajetória do nosso convidado, da nossa convidada. Então, para começarmos, conta pra gente um pouco mais como foi o seu início profissional e o seu envolvimento total com tecnologia. Estamos muito felizes de ter você aqui hoje com a gente. Tânia, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada a vocês, Ricardo, João, a todos e todas que nos escutam. Prazer enorme estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história e da minha visão sobre o mercado de tecnologia e sobre o tema diversidade e inclusão, um tema tão apaixonante e, infelizmente, tão difícil, né, da gente conseguir fazer com que permeie as organizações e a sociedade. Bom, você falou, tenho mais de 35 anos, na verdade, de mercado. Eu sou uma engenheira elétrica, uma técnica eletrotécnica. Minha carreira começou aos 16 anos de idade, quando eu entrei numa vaga de estágio da Siemens, como estagiária de curso técnico, curso médio, de nível médio, na minha formação de eletrotécnica. E aí eu me encantei pela área, foi o momento da construção dos geradores de Itaipu, então era delicioso andar pela fábrica e ver aquelas máquinas gigantescas e começar a entender o poder da tecnologia na transformação da sociedade, né? Porque energia traz desenvolvimento econômico. E me encantei, decidi seguir a área de engenharia, estudei à noite, trabalhava de dia e fui seguindo a carreira, primeiro na área técnica, depois passei para a área comercial, porque eu gosto muito de contato de gente, gosto muito de falar, gosto muito de vender ideias. E depois, nos últimos 20 anos, eu persegui a carreira executiva. Já nos últimos 19, né, antes desses 2 de Microsoft, na Schneider Electric, onde sim eu tive uma aceleração da carreira executiva. E aí eu fui a primeira mulher em 2009, batalhei para a posição, não caiu do céu, mas eu fui a primeira mulher a ser presidente da subsidiária brasileira e a primeira brasileira a ser presidente, porque quando a gente fala em diversidade, o lado multicultural também é um aspecto importante em multinacionais e por muitos anos só executivos da matriz lideravam as subsidiárias, né, principalmente dos países emergentes. E eu fui a primeira mulher e primeira brasileira e aí eu percebi que eu precisava ter uma voz, ser uma voz.
para acelerar a mudança, porque acho que a gente tinha na época 5% de presidentes mulheres, hoje no Brasil nós somos 13% de presidentes das companhias brasileiras que estão aqui no Brasil, então a gente vê como anda devagar essa agenda, e aí eu me comprometi a trabalhar para a melhoria dessa agenda, não só do ponto de vista de gênero, mas a inclusão racial, a inclusão de pessoas com deficiência e de LGBTIQ+, também. Não só se comprometeu, como virou uma das vozes mais ativas nesse debate, né? Eu queria aproveitar esse gancho que o João trouxe pra gente, Tânia, resgatando um pouco da sua trajetória. A gente ainda ouve com muita frequência no mercado algumas ideias que são bastante enviesadas e equivocadas. Por exemplo, não tem mulher que estuda engenharia. Se escuta isso até hoje, quando na verdade, quando a gente olha para alguns cursos como engenharia química, de alimentos, de produção, as mulheres já estão caminhando até para paridade em alguns deles. Mas eu fiquei pensando aqui nessa Tânia de 30 e poucos anos atrás que vai lá estudar engenharia elétrica. Qual foi teu incentivo? Porque naquele momento era, sem sombra de dúvida, uma carreira largamente masculinizada, né? Ela ainda Ricardo, porque a engenharia elétrica, até hoje, a gente não passa de 30% de mulheres. E na área de TI, ciências de dados, nós somos 15%, nós mulheres. Então, existe um desinteresse das meninas, das mulheres, pela área de exatas. E isso acontece desde que a gente é pequenininha, porque a gente ouve muito, por sorte, meus pais, ao contrário, me incentivaram na área de exatas, sempre me incentivaram, e meus professores também, mas a gente vê muitos pais desincentivando as meninas na área de matemática. E mães, na hora da menininha fazer a lição de casa e pedir ajuda, a mãe delega para o pai, não, matemática é muito complicado, fala com o papai. Então, algumas mensagens que você vai distanciando as meninas ou criando um desinteresse das meninas pela área de exatas. O próprio fato de hoje a gente vê um pouco mais de Legos para meninas, mas a gente não via para meninos no passado, só via para meninos no passado. Então, esse lado de distanciar as meninas de exatas faz com que a gente tenha poucas mulheres nessa área até hoje. O que me motivou, sempre fui muito bem em matemática, eu sempre fui muito bem em ciências, eu era apaixonada pela área, participava de concursos, competições, eu estudei em escola pública, mas eu participava de competições estaduais de matemática, e meus professores me incentivaram a ir para a Escola Técnica Federal de São Paulo, porque para ir para o segundo grau público comum, eu estava com muito medo da qualidade da escola, que estava caindo muito, já estava caindo muito naquela época. E aí meus professores me incentivaram, vai para a escola técnica, que ela tem um ensino muito elevado. Então foi por acaso, e eu não fui para fazer eletrotécnica, eu fui para fazer processamento de dados, porque a paridade era 50-50, mas aí eu me encantei pela eletrotécnica, e com o estágio que eu fiz, realmente reforçou, é aqui que eu quero estar. E aí eu segui para engenharia elétrica e continuei na Siemens por mais 14 anos, depois dos 2 de estágio. Então, foram pais e professores que me incentivaram a perseguir a área, e realmente eu me encantei. Mas me entristece até hoje olhar para a engenharia elétrica e ver que nós não avançamos, somos poucas mulheres na área, olhar para a ciência de dados e ver que são poucas mulheres na área também. Pois é, segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, as mulheres representam aproximadamente 20% das pessoas que trabalham no setor de TI. Conta pra gente um pouquinho de o que a Microsoft tem feito para fomentar a entrada de mais mulheres no setor de tecnologia. A gente tem muitas parcerias com ONGs, a gente tem muitas parcerias com associações para treinamento e qualificação profissional, tentando acessar desde meninas. Então nós temos um programa que chama Meninas Podem Programar, e onde a gente leva personagens da Disney, joguinhos, onde a gente tenta pelo lúdico, e programação é um negócio incrível. Você não necessariamente precisa virar um cientista de dados, mas desperta capacidades cognitivas importantíssimas. Então é uma das coisas que eu advoco, toda criança precisava passar por um curso de programação, porque vai desenvolver habilidades que vão servir para o resto da sua vida, não importa qual profissão essas pessoas desejem abraçar no futuro. Mas a gente está longe disso. Então nós temos programas de treinamento e capacitação direcionado a meninas, a gente apoia ONGs que trabalham treinamento de meninas, mulheres, treinamento também de pessoas em vulnerabilidade, pessoas que são subrepresentadas dentro do mercado de trabalho, para que a gente consiga ter mais gente qualificada para derrubar esse primeiro estereótipo que aqui não existem mulheres qualificadas.
Não existem negros qualificados. Então é a melhor desculpa, é mais fácil, né? Da gente dar Sim. para a gente virar a página e seguir contratando o homem branco de faculdade de primeira linha. Então você está abrindo mão da diversidade de gênero, somos metade da população brasileira, da diversidade de raça, o negro é 56, corresponde a 56% da população brasileira, diversidade multicultural e social. As pessoas de classes mais baixas ficam impedidas porque não acessam a faculdade de primeira linha. Então a gente precisa desmistificar e derrubar esses estereótipos, e aí a gente tenta, como Microsoft, se aproximar desses diferentes públicos para levar a tecnologia até eles, para que eles também se encantem, eles e elas também se encantem, se apaixonem pela área e abracem a área como carreira. E, gente, vale um comercial aqui. A minha área, a área de TI, é pleno emprego. Eu tenho mais vagas abertas do que profissionais para ocupá-las. E paga bem. Então, vamos fazer uma propaganda aqui no canal de vocês para que mais jovens, meninos e meninas, procurem se informar pela área de tecnologia, procurem certificações na área de tecnologia e busquem emprego nessa área. Olha aí, oportunidade, hein, João? Não é só o futuro, mas é o presente também, né, Tânia? Eu queria pegar o gancho sobre isso que você estava falando para trazer alguns estudos do Fórum Econômico Mundial. Porque tem alguns estudos do próprio Fórum Econômico Mundial que fala para a gente atingir equidade de gênero vai levar mais de 200 anos no ritmo que está, 215 mais ou menos. E saiu um outro relatório também do Fórum Econômico Mundial que ele prevê que até 2025 mais ou menos 85 milhões de empregos estão ameaçados pela automação. E daí eu queria que a gente discutisse um pouquinho sobre essas questões. Como que a gente pode pensar, Tânia, para a gente conseguir acelerar o processo de inclusão, tanto de mulheres nesse lado de equidade de gênero, quanto também de pessoas com deficiência? Porque a gente sabe que, em outra ponta, muitas das pessoas com deficiência hoje nas empresas estão fazendo trabalhos que muito provavelmente vão ser substituídos por inteligência artificial num futuro muito breve. Como que você acha que a gente poderia acelerar esse processo de inclusão para garantir que essas pessoas vão ter um lugar digno para trabalhar no futuro? Olha, primeiro falando um pouquinho dessa transformação do emprego. A gente fala 85, 100 milhões de empregos podem desaparecer, outros 100 milhões serão criados em áreas diferentes. Então, só na área de tecnologia, dada a aceleração da transformação digital, e nós fizemos um estudo recente, a gente tem hoje 41 milhões de profissionais de TI no mundo, e a gente estima que até 2025 a gente vai ter 200 milhões de profissionais. Significa 149 milhões de profissionais a mais em 5 anos. Talvez um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo, depende aqui da intensificação da transformação cultural. Então, eu tenho uma área que vai gerar, porque para eu transformar as empresas no digital, para o robô suplantar o homem em algumas atividades, alguém está programando esse robô, alguém está programando o algoritmo, outras profissões que não existiam passam a ser criadas em função da transformação digital. Então, eu participei de uma live sobre cibersegurança, né, segurança cibernética, e a gente tem um gap no mundo de 3 milhões e meio de profissionais de segurança. Como que. Então, é lógico que tem posições que desaparecem, são as de trabalho repetitivo, um trabalho que requer um esforço maior, físico, para um trabalho, e elas se movem ou são criadas mais posições num trabalho mais intelectual, mais analítico, de programação de robô, de algoritmos, etc. Então, o grande desafio é trabalhar a requalificação da força profissional. Porque o grande problema é eu ter um montão de vaga aberta e pouca gente para ocupá-las, e eu ter um montão de desempregado na outra ponta. Então, como que eu requalifico o maior número de profissionais no menor tempo possível para que a gente não tenha aqui um problema social gigante e uma carga para os governos que vão ter que sustentar várias pessoas que ficam desalojadas, aí, deslocadas do mercado de trabalho. Então, nisso, a gente tem trabalhado e a gente criou cursos em diferentes frentes, um em parceria com o LinkedIn, para trabalhar comportamentos e não só os aspectos que a gente chama de hard skills, né, que são cursos técnicos, mas também trabalhar os soft skills, comportamentos esperados para esse novo mundo digital. Então a gente disponibilizou 9 trilhas em português e tem mais uma série de trilhas em inglês dentro do LinkedIn, gratuitamente, também dentro do Microsoft Learn, gratuitamente, para que as pessoas possam buscar a sua requalificação.
E no Brasil a gente fez uma parceria com o Ministério da Economia, onde a gente vai trabalhar com a Secretaria do Emprego e Competitividade, onde a gente vai trabalhar junto no programa Escola do Trabalhador 4.0, para levar desde uma alfabetização digital, que é aquela pessoa que tem zero de maturidade digital, para introduzi-la nesse mundo, até programação e ciências de dados. Então a gente vai disponibilizar trilhas de treinamento dentro dessa plataforma, e a gente está investindo também numa plataforma com o Cine Empregos, né, o Sistema Nacional de Empregos, para conectar os profissionais, onde eles podem descrever suas habilidades, com os empregos existentes. Então, a tecnologia, ela pode aproximar emprego, vagas das pessoas, e isso a gente quer fazer. A gente pode levar de forma digital uma série de treinamentos de qualificação e requalificação, e a gente precisa, como sociedade, unir o setor público, o privado e a academia para acelerar também levar mais acesso a treinamento e requalificação profissional. E aí sem distinção, porque quando você abre esse leque, você está abrindo espaço para mulheres, espaço para pessoas de baixa renda, espaço para negros, espaço para pessoas com deficiência. E aí, especificamente em pessoas com deficiência, a gente tem sempre também o estereótipo é que aquela pessoa não tem condições de se locomover, ela tem dificuldade de estar no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho não é tão acessível. Hoje, trabalhando de casa, e com as ferramentas que a gente tem, que a inteligência artificial ela empodera o humano. Então, a gente lançou algumas ferramentas recentes, e depois eu falo um pouquinho mais sobre elas, para pessoas com deficiência visual, onde eu empodero aquela pessoa para trabalhar e entregar produtividade da mesma forma que um colega sem a deficiência. Então, é para isso que serve a tecnologia, não para desalojar as pessoas do mercado de trabalho, e sim permitir que as pessoas trabalhem em atividades cada vez mais nobres. Isso é tão interessante, Tânia. Eu vou só fazer um aporte aqui, João, porque eu me lembrei de uma conversa que a gente teve semana passada. Graças ao Microsoft Teams, a gente tem conseguido fazer palestras, né, para pessoas aí pelo mundo usando uma tradução simultânea em tempo real, né, por conta do contexto de pandemia. Os eventos não estão acontecendo presencialmente, mas a gente não tem perdido nada do conteúdo graças a tradutoras e tradutores que entram ali em tempo real, não é, João? Exatamente. Você estava falando sobre todas essas questões de requalificação da força de trabalho, né, Tânia? Eu lembro que eu estava estudando um report da PwC de mega tendências, e lá falava que o Brasil hoje ele treina as pessoas para se requalificar em uma média de 10 horas por ano. Os Estados Unidos, por exemplo, ele treina 16 horas por mês. Então a gente está ficando muito para trás. E quando você vê algumas boas práticas de empresas, a gente vê algumas empresas dedicando horas a mais e budgets específicos de treinamento para populações mais vulneráveis. Como que você vê todas essas questões? Isso é super importante, João, porque a gente está vendo nesse estudo que a gente fez sobre emprego, onde surgiu esse dado de 150 milhões de novas vagas, mostrou também que as empresas nos últimos anos, isso é global, tá? Em função das inúmeras recessões que a gente teve, as empresas elas passaram a reduzir os seus investimentos em treinamentos. Então, o número de horas de treinamentos caiu de forma significativa, e isso é muito ruim, porque você não requalifica o seu profissional. Quando a gente olha o Brasil, e aí a gente fala em adoção de inteligência artificial, e compara o ambiente, o quão favorável é o Brasil para a adoção massiva de inteligência artificial. Porque a adoção massiva de inteligência artificial traz desenvolvimento econômico, ela traz mais emprego, melhores empregos, produtividade, isso é na veia aumento de PIB. Então, maravilha, vamos adotar a inteligência artificial. Então, qual é o nosso ambiente para isso? E aí a gente esbarra em dois pontos críticos. Um é a educação e o segundo é o ambiente de inovação. Falta fomento à inovação no Brasil e falta a educação, a qualificação dos nossos jovens, a educação básica, a educação fundamental, que é extremamente pobre. Saiu também no World Economic Forum, no início desse ano, o Global Talent Index, que é o Índice Global de Talentos, e o Brasil ele está na 80ª posição, sendo que perdeu 8 posições, porque o ano passado ele estava na 72ª, ele perdeu 8 posições nesse último ano. E o que significa isso? É a minha capacidade comparativa de formar talentos, atrair talentos de fora e reter os meus talentos. Quer dizer, eu formo pouco, formo mal,
não atraio ninguém e perco o que eu formo. Em resumo, é isso. Isso vai fazer com que o Brasil perca a capacidade de adotar a tecnologia como deve e nós vamos perder vantagem competitiva, virando realmente país só de commodities e não de cérebros. Então aqui realmente é um call for action, como a gente costuma dizer no mundo corporativo, né? Uma chamada para a ação dos diferentes setores, porque nós precisamos melhorar a educação do Brasil agora, porque se a gente não fizer isso, eu estou falando de educação fundamental e educação superior e depois a capacitação profissional. Quando a gente fala em ensino superior, a gente precisa formar as pessoas para o mercado de trabalho. Tem um gap enorme. Eu formo pessoas com um currículo extremamente desatualizado. A tecnologia ela vai numa velocidade, então você está distanciando a academia das indústrias e o Brasil precisa aproximar a academia da indústria. Isso também é um fator de aceleração do ambiente de inovação. Então, a Microsoft ela tem investido em ferramentas para o ensino fundamental, a gente tem discutido currículo no ensino superior, na graduação superior, a gente tem trabalhado todos esses programas que eu comentei de qualificação e requalificação profissional para tentar minimizar esses gaps e garantir que a gente tenha mais pessoas capacitadas para o meio de trabalho. E temos investido também no lado do empreendedorismo. Então, como que eu vou, para fomentar um ambiente de inovação, então como que eu trabalho novas startups, como que a gente se aproxima e apoia essas startups com tecnologia, com créditos de nuvem, também com treinamentos de governança, hub de colaboração. A gente tem investido muito também nesse aspecto para que as novas empresas que são criadas consigam adotar a tecnologia e consigam chacoalhar esse nosso ambiente de inovação. Eu fiquei discutindo aqui, Tânia, e eu pensei, conversar com a Tânia é se posicionar já no futuro, né? Crédito de nuvem, e ao mesmo tempo em que você traz um repertório imenso e muita experiência nessa área, esse futuro está acontecendo, ele é um futuro ao vivo, ele não está distante, ele é agora. Quem está aí nos escutando, eu quero lembrar que a Mais Diversidade, de forma voluntária, secretaria o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, que é um espaço onde a gente está discutindo exatamente essas questões que a Tânia trouxe aqui para nós. Então você que está nos escutando, tem interesse nesse debate? Acesse lá o site forumgerações.com.br. A gente tem 6 compromissos, já conta com a adesão de várias empresas e é exatamente esse nível de refinamento na discussão que a gente precisa trazer, né, João? É isso. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre ações práticas da Microsoft. Eu sei que você já deu vários assuntos, mas eu queria trazer uma luz, porque vocês estão conduzindo, junto com a gente da Mais Diversidade, um projeto de mapeamento de perfis de pessoas negras e com deficiência que é super inovador e eu diria que até raríssimo no mercado, empresas terem esse grau de comprometimento. Você consegue contar para a gente um pouquinho, tanto sobre o objetivo, quanto visão de futuro desse tipo de projeto? Vou começar explicando por que a gente fez isso. A Microsoft ela é reconhecida até pelos nossos próprios funcionários e também pelo mercado. Nós acabamos de ganhar o Great Place to Work, ficamos em primeiro lugar de empresas médias multinacionais no quesito nacional e dentro do mundo de TI. E nós somos reconhecidos por termos as melhores práticas de diversidade e inclusão do mercado. Então, nós temos processos, nós temos uma série de ferramentas que amparam a mulher, amparam a pessoa com deficiência, a gente, dentro do código de conduta, a gente não permite qualquer tipo de assédio, então é extremamente sério o tema diversidade e inclusão. A gente tem treinamentos, você falou em treinamento anteriormente, a gente tem treinamentos obrigatórios e treinamento de diversidade e inclusão fazem parte dos treinamentos obrigatórios. Agora a gente está entrando com uma jornada de aliados. Como que eu me comporto como aliado, já que eu sou a maioria, né, em representatividade dentro da empresa, como eu me comporto como aliado das minorias e ajudo a criar um ambiente de educação evolutiva constante, né? Eu tenho que evoluir na educação dos meus colaboradores, melhorar comportamento e evoluir nos números. E apesar de tudo isso, a gente tem treinamento, a gente tem um alto nível de consciência, todo mundo abraça a causa e meu número não muda. Eu tenho aquela mesma percentual de mulheres, e aí eu não tenho mulheres em tecnologia. Tenho pouquíssimos negros, não tenho negros qualificados. Tenho pouquíssimas pessoas com deficiência. Eu falei, gente, vamos parar de usar o estereótipo, porque eu sou resultado de um estereótipo. Eu não fiz faculdade de primeira linha,
Eu sou mulher, eu estudei à noite, 6 anos de engenharia à noite. Então, se a empresa tivesse, eu quero uma CEO, eu quero um CEO de faculdade de primeira linha, a Tânia Cosentino não estaria aqui liderando a Microsoft Brasil. Né? Então, a gente tem que ter empatia e entender o que isso significa. Né? E aí a gente começou a discutir, e eu vendo o meu time de uma forma super calorosa, abraçando a causa de diversidade e inclusão, só que eu falei, gente, chega, o discurso está bonito, mas o resultado ruim, então a gente precisa, e eu falei que esse ano que a gente chama de fiscal year, ano fiscal 21, que começou 1º de julho, falei, é o ano da intencionalidade. É intencionalidade no meu crescimento e aquisição de market share, mas é intencionalidade também nos nossos programas prioritários, e diversidade e inclusão é um programa prioritário. E aí, para a gente realmente ser intencional e parar com a desculpinha, não tem gente no mercado, vamos chamar um profissional ou uma instituição que conecte, que esteja presente nesse grupo que eu não conheço. A gente chama, tem um grupo que ele é invisível na sociedade. Então, como que eu torno ele visível? Me conectando com quem está conectado a esses diferentes grupos. Mais diversidade, que tem uma reputação incrível, e eu já conheço de outros carnavais, né? A gente já se conhece de outros carnavais, foi aí que surgiu o nome de vocês, e nós falamos, nós precisamos de ajuda. E o que é importante dizer é que diversidade e inclusão é uma jornada, não é algo que sai por decreto, eu não posso colocar no PowerPoint, a gente tem que mapear, a gente tem que ver onde a gente está, fazer uma avaliação, ver de onde a gente parte e entender que tem uma jornada. E a gente precisa de ajuda nessa viagem. E a gente precisa de ajuda de pessoas que conheçam, de instrutores para falar de vieses e treinar sobre vieses inconscientes, de outras empresas que estão um pouquinho mais avançadas para nos mostrar o que estão fazendo, de empresas especializadas para nos ensinarem a mudar o comportamento, que muitos comportamentos estão sendo mudados, eu vejo há 35 anos quando entrei no mercado de trabalho e hoje, e aí veio a Mais Diversidade para nos ajudar nessa intencionalidade. E a gente recebeu um montão de currículo de vocês, então olha só, eu tenho hoje um montão de currículo de arquitetos negros, de arquitetos com deficiências, de arquitetas negras e brancas, tenho um monte de arquitetos de dados, né, arquitetos de nuvem. E hoje a gente está trabalhando isso, a gente tem reuniões semanais sobre pessoas, eu tenho uma agenda que é pessoas, onde está todo o meu time de liderança, e a gente está revisitando exatamente isso. Quantas vagas eu tenho, quantos currículos eu tenho, vamos parar de abrir mais vagas externas, eu tenho currículo suficiente para poder preencher essas vagas. É lógico que a gente precisa refinar, a gente fez uma sessão na semana passada de lições aprendidas, o que está funcionando, o que não está funcionando, como melhorar, como ser mais claro para vocês da Mais Diversidade, qual é o tipo de perfil que eu busco, para que a gente seja mais assertivo e ganhe tempo nas contratações. Mas a gente, em 3 meses de trabalho, ganhou um pipeline muito bacana, que eu não conseguiria. E aí, acabando a reunião, e a gente tem o chat paralelo no Teams, um VP meu, olha só quantos nomes de mulheres e pessoas negras e com deficiência eu já estou embarcando no meu aqui no meu pipeline. Então é muito legal ver que os meus executivos estão abraçando a causa e eu estou dando a ferramenta que ele precisa. Eu não estou atrapalhando o negócio, atrasando demais as contratações, mas eu disse que vou atrasar. Se eu não ver gente como finalista, candidato finalista que represente um grupo subrepresentado, eu não aprovo a contratação. Então eu estou sendo um pouco terrorista aqui, né? Mas eu acho que a gente precisa dar um pouco o tom vem do topo, né? Então eu estou dando o tom, está na remuneração de todos, que se a agulhinha, se o ponteirinho do relógio não mudar de posição, todo mundo vai ter a remuneração comprometida, e eu acredito que com tudo isso a gente vai conseguir bons resultados já nesse ano fiscal. Não tenho dúvida, e tem sido incrível acompanhar o engajamento das pessoas da Microsoft com esse projeto. Não é algo Brasil, né, Tânia? Recentemente uma matéria da CNN mostra que a Microsoft no mundo vai destinar uma verba de mais de 150 milhões de dólares voltada a dobrar o número de gerentes e lideranças seniores negras até o ano de 2025. Você trouxe na sua fala tanta coisa valiosa, eu queria pegar um ponto aqui, que é a questão de planejamento estratégico e de meta.
Muitas vezes no mercado, a gente sabe que o tema diversidade e inclusão desperta paixões, ele faz alguns olhos brilharem, mas por alguma razão, em algumas empresas não se tem essa mesma compreensão que você tem de que se eu tenho planejamento para vendas, jurídico, RH, comunicação, logística, eu também deveria ter para diversidade e inclusão. Fala pra gente um pouquinho qual que é a sua perspectiva sobre a questão de estabelecimento de metas, você já trouxe aqui que a Microsoft tem, e aí para botar uma pimentinha, o que você acha da questão de cotas também? Falando um pouco do meu mundo antigo, que era gerenciamento de energia, a gente diz que a gente não gerencia o que a gente não mede. Então eu tenho que começar medindo. Então eu parte daí, né? E você mede, estabelece a cota. Aí como uma velha presidenta disse, eu não tenho cota, mas se eu atingir a cota, eu dobro a cota. Então tem que ser mais ou menos por aí, né? Colocar algo ambicioso. E a Microsoft, o que ela fez esse ano foi muito interessante, porque a gente percebeu que a gente não pode mais ficar em cima do muro em alguns temas. E o mundo corporativo, ele fica em cima do muro de temas polêmicos, principalmente hoje com as mídias sociais, que te crucifica, você vai do céu para o inferno muito rápido. Então é muito mais confortável as empresas não se manifestarem. Mas com o ocorrido, aquele fato horroroso com o George Floyd, isso chocou toda a sociedade, né, no mundo, mas chocou muito a nossa empresa, tocou muito a gente. O Satya, ele fez aqui uma chamada para ação, dizendo, a gente não pode ficar calado, a gente não pode mais ficar em cima do muro. Então nós vamos sim mexer. E aí a gente olhou em volta e viu que a nossa representatividade racial ela é muito baixa. Então temos que fazer algo para esse grupo e tem que ser agora. E aí que saiu todo esse investimento e a gente teve esse olhar aqui para dentro do Brasil mesmo, e a gente está cascateando, então na proporção que o mundo faz, a gente está fazendo aqui para contribuir com o número, mas porque a gente acredita que diversidade e inclusão é negócio. Então não é uma questão... É lógico que seria lindo se todo mundo fizesse por direitos humanos, né? Mas infelizmente o mundo não se move só por isso, um dia talvez a gente se mova por isso, só por isso, mas infelizmente não. Mas existe um business case por trás, financeiro. E isso traz mais rentabilidade, traz mais negócios, traz uma capacidade de inovação superior. Então, tem que abraçar a diversidade e inclusão porque é bom para o negócio. Ponto. Falando de cotas, e aí é uma coisa bastante interessante, porque eu mudei de opinião ao longo da minha vida e eu vejo as jovens repetindo o meu comportamento no passado. Quando você é jovem, você não quer ser fruto de uma cota. Aí você fala, eu sou contra cotas, eu quero vencer pela minha competência. Gente, não é uma questão de falta de competência. Para você, uma médica outro dia disse, a gente estava falando de pessoas com deficiência, e ela, também no painel, e ela comentou que para você eliminar as desigualdades, você tem que trabalhar de forma diferente os desiguais. E aí, se você não fizer isso, você vai perpetuar as desigualdades, ou você vai só levar 200 anos para eliminar uma diversidade de gênero, né? Então, como que eu trato diferente? É através das cotas. A cota tem que ser um mecanismo transitório, não deveria ser definitivo, mas primeiro para trazer a consciência, primeiro para incomodar, é colocar o bode na sala. Você tem uma cota para atingir, então se não é pelo amor, é pela dor, você vai lá atrás da cota e você vai entregar esse resultado, né? É lógico que essa é uma opinião da Tânia, não necessariamente da Microsoft, porque o tema cotas ele é muito polêmico, e eu fui mudando de ideia, né? Eu era totalmente contra, e eu percebi que quando você não coloca uma meta, uma cota, chama KPI, chame como quiser, mas se você não colocar essa meta, as pessoas acabam não se movendo. E aí acho que eu estou fazendo o máximo possível e tá bom. Então é muito bom a gente ter um objetivo a perseguir e poder se comparar, né, em loops fechados, como que eu estou evoluindo em relação a esse objetivo. Por isso eu sou super a favor da cota, é um mecanismo eficiente e eu gostaria que, principalmente quando a gente fala de gêneros, que as meninas ficassem menos, as nossas jovens, ficassem menos impactadas por esse papo, não quero ser fruto de cota. Gente, não tem problema ser fruto de cota. Se foi só por isso que você foi contratada, seja a melhor profissional possível, porque a hora que a gente é uma boa profissional, que a gente entrega resultados, né, a gente vai conseguir abrir mais espaço para outras mulheres.
E uma coisa que a gente sempre fala aqui, Tânia, é incrível, né, João? Porque a questão de Tô diversidade... muito impactado. Eu também, eu também. A questão da diversidade e inclusão não vai de encontro à ideia da meritocracia. E a razão é simples: ninguém, nunca, jamais, em tempo algum, vai ser contratado ou promovido única ou exclusivamente só porque é mulher ou porque é uma pessoa negra. Isso não existe. O que não pode acontecer é a pessoa deixar de ser contratada ou promovida por ser uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência. E a gente vê isso com muita frequência ainda acontecendo no mercado. Não é todos os dias por conta de preconceitos mais explícitos ou os tais vieses. Tânia, a gente está caminhando aqui para o fim. O João tem uma pergunta para você que, olha, ela é filosófica, mas eu diria que é irresistível também. Eu não poderia, antes de fazer a pergunta, falar que eu estou super impactado, Tânia, tanto com a maneira racional e sensível como você consegue encarar todas essas questões de diversidade e inclusão. A pergunta que eu mais amo fazer para as pessoas que eu conheço, Tânia, é: de tudo que você já vivenciou na sua trajetória, qual que foi a maior lição que você tira e que você consegue passar para inspirar um pouquinho os nossos ouvintes? Eu gosto muito do trabalho que eu venho fazendo na área de sustentabilidade e como isso me conectou com diferentes públicos e aumentou até a minha sensibilidade para o tema diversidade e inclusão. Eu trabalhei com projetos de qualificação e capacitação profissional junto com o Senai na área elétrica e a gente pegou pessoas muito vulneráveis. E eu lembro que a gente montou um curso uma vez de eletricidade e iam homens e mulheres, e os homens faziam bullying com as mulheres porque faltavam habilidades no uso das ferramentas, né? E aí uma professora que foi super sensível montou um curso só para mulheres. Então vamos fazer o curso quando? Não tenho filho para cuidar, tem que ser domingo à tarde, porque eu vou servir o almoço de manhã. Olha só a vida da mulher, né? São as diferentes funções. Você vê o almoço de manhã e vou para o curso à tarde. E aí foi muito legal, o curso foi um sucesso, as mulheres se formaram, e aí a gente começou a ver mulheres crescendo na profissão, né? Assumindo a profissão de eletricista-chefe, algumas mudando sua vida familiar, porque sofriam abusos, violências dentro de casa, por não ter renda, passaram a ter renda, transformaram a sua vida. Então, esse aprendizado, para mim, foi no sentido de como eu posso, que era uma preocupação que eu tinha, como que eu posso impactar sendo uma profissional de uma grande empresa? Eu não trabalho numa ONG, eu sou uma workaholic, estou aqui só entregando resultado, eu estou aqui só para fazer a empresa que eu trabalho crescer, entregar resultado. E foi através desses projetos que eu percebi que eu poderia impactar um público maior. E aí eu podia colocar dentro de um projeto todas as minhas crenças. Eu dava acesso à energia, naquele caso, agora a gente trabalha o acesso digital, eu dava capacitação profissional, emprego, independência financeira, ainda estava trabalhando equidade de gênero e até social, porque a gente estava trabalhando com pessoas da base da pirâmide. E aí você via, e uma coisa que eu gosto de fazer, não é só fazer os projetos, mas eu vou visitar as comunidades que foram impactadas. Então eu tinha um trabalho no meio da floresta amazônica, fui visitar, estive recentemente, em março, minha última viagem foi para o meio da floresta amazônica, ver alguns impactos dos trabalhos que eu fiz. Isso traz uma satisfação pessoal tão grande e traz um aprendizado, que está ouvindo coisas, vendo um mundo que não é a nossa realidade, a nossa bolha aqui de São Paulo, que por mais que seja desigual, ela é uma bolha comparada com outras áreas do Brasil, né? Então, esse aprendizado de poder estar junto com esses diferentes grupos e aprender com eles e ver como eu posso ajudar, me faz pensar todos os dias o que eu tenho que aprender para poder impactar ainda mais. E eu fico muito feliz de estar na Microsoft, que me permite fazer isso e que tem ferramentas que me ajudam a impactar milhões de pessoas. E você de fato faz isso, Tânia. Enquanto você falava aqui de sustentabilidade, eu lembrei que há alguns meses você foi capa lá da revista Época Negócios, e eu fiquei muito feliz de te ver ali naquela capa, né? Porque você, com toda essa senioridade, mas ao mesmo tempo com toda essa humildade, e eu te digo isso aqui do meu lugar, você fala em nome de muitos e muitas, né? A gente fica muito feliz em ter uma executiva como você, em que a gente possa se espelhar, e eu imagino que os nossos ouvintes também. Para a gente terminar, a pergunta saideira. Na sua opinião, Tânia, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Eu acho que esse entendimento que diversidade é negócio tem que ser
primordial. O tema diversidade e inclusão tem que estar no topo da liderança, não é algo que aconteça só com a vontade das pessoas. O líder tem que dar o exemplo e tem que fazer a máquina girar. A gente precisa ter um código de conduta que iniba qualquer ato que seja constrangedor, comportamentos inadequados. O que era engraçadinho no passado não é mais. E aí a gente precisa de muita educação para reensinar as pessoas. Não conta mais essa piadinha. E esse papel do aliado também, cara, foi mal. Isso era engraçado talvez há 30 anos. Ou talvez nunca foi engraçado, mas as pessoas riam para não perder o amigo. Hoje em dia não é mais assim. Então trabalhar essa educação é fundamental. E eu fico feliz da Microsoft investindo em tecnologias para empoderar e principalmente as pessoas com deficiência. E a gente lançou agora o Soundscape Sim AI, que são ferramentas que permitem que a pessoa com deficiência visual enxergue o ambiente ao redor. A gente tem o Soundscape, permite que as pessoas se desloquem e andem com mais autonomia na rua através de um mapeamento feito pelo celular, e o celular vai contando para a pessoa num som em 3D aonde ela está e para onde ela tem que ir. Então são ferramentas incríveis que vão permitir que essas pessoas possam ter mais independência. E aí vale só, sei que estou passando o tempo, mas vale uma historinha, um depoimento que eu vi no dia do lançamento do Soundscape. Um executivo comentou que ele viajava muito, e ele é cego. Viajava muito, então o cachorro dele ia para palestras, conferências, etc. Só que ele sempre comia no hotel, porque ele não tinha como se deslocar nesses lugares desconhecidos. E um dia ele pegou, quando ele foi fazer o teste, ele foi o piloto do Soundscape, e ele estava num hotel para uma conferência, e ele adora comida japonesa ou chinesa, comida oriental. O restaurante não tinha, mas ele pegou no Soundscape, onde tem um restaurante oriental aqui perto. E ele não só deu o endereço, fez a reserva, e ele foi com o cachorro dele sozinho até o restaurante, foi a pé porque era próximo do que ele estava. Ele falou, o senso de independência, daquele negócio, né, eu posso exercer toda a minha autonomia. Ele falou, foi uma sensação sensacional, algo que eu nunca vou dar valor, vocês também nunca vou dar valor, porque a gente chega num lugar, chega no lobby, onde que tem um restaurante tal, fica aqui, a gente vai sozinho, eu nunca vou dar valor para esse tipo de situação. Então, olha como a tecnologia empodera, e aí eu acho isso incrível, e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse empoderamento. Eu estou impactado aqui. Soundscape, certo? Porque a língua inglesa prevalece, aí o nome da ferramenta, porque é global, ficou em inglês. Mas a gente vai colocar mais informações aqui no link para quem estiver ouvindo o nosso podcast. Lançamos 15 de novembro em português. Ah, ótimo, já tem em português o app aí então. Vocês vão colocar o seu celular na frente de um QR Code no supermercado, vocês vão identificar o produto, vão identificar o dinheiro, ele vai ler a nota de real, ele vai olhar, você está conversando com o Ricardo, ele vai dizer, o Ricardo tá de cara feia, você não tá agradando. Muito obrigado por compartilhar com a gente, pela generosidade de estar aqui conosco. Tânia Cosentino, presidente da Microsoft. Este foi o Diversity Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Spotify, YouTube, Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilhe com seus amigos e amigas então, e também mande as suas sugestões, críticas, os elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou também no nosso Instagram, @maisdiversidade. Tânia, muito obrigado pela sua presença e até a próxima, João. Obrigado, Tânia. Obrigado por mudar o mundo. Tchau, gente. Obrigada, super beijo.